Livro dos Monstros. Episódio de hoje, Os Gênios, ou em inglês, Genies. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Na parte de gênios, o Livro dos Monstros apresenta mais de um. Um gênio conhecido como Dao, D-A-O, outro é o Genie, o Efrit e o Maridi, ou Maridi. E eu irei apresentar todos eles para vocês aqui. Antes de eu entrar então na descrição de cada um, tanto textual quanto da ilustração, o livro então apresenta uma apresentação do que são os gênios. Então vamos lá. Os gênios são criaturas elementais raras, vindas das histórias e lendas. Apenas alguns poucos podem ser encontrados no plano material. O resto reside nos planos elementais, onde eles governam suntuosos palácios e são atendidos por servos que os veneram. Os gênios são tão brilhantes quanto poderosos, tão orgulhosos quanto majestosos. Altivos e decadentes, eles têm um profundo senso de direito que decorre do conhecimento de que poucas criaturas, exceto os deuses e outros gênios, podem desafiar seu poder. Criaturas dos elementos. Um gênio nasce quando a alma de uma criatura viva, racional, é mesclada à matéria primordial de um plano elemental. Apenas sob raras circunstâncias, uma alma infundida por um elemento coalesce de uma forma manifestada, criando um gênio. Um gênio, geralmente, não mantém qualquer conexão com a alma que o formou. Aquela força vital é um bloco de construção que determina a forma do gênio e gênero aparente, assim como um ou dois traços de personalidade-chave. Apesar de lembrarem seres humanoides, os gênios são espíritos elementais com formas físicas. Eles não acasalam com outros gênios para produzir uma nova prole de gênios. Assim, todos os novos gênios nascem da mesma infusão misteriosa de energia espiritual e poder elemental. Um gênio com uma conexão mais forte à sua alma mortal pode conseguir gerar um filho com um mortal, embora tais crias sejam raras. Quando um gênio perece, ele não deixa nada para trás, exceto o que ele estava vestindo ou carregando, junto com um pequeno vestígio do seu elemento nativo, uma pilha de pó, uma lufada de vento, um lampejo de fogo e fumaça, ou uma poça de água e espuma. Governe ou seja governado. Escravos mortais servem para validar o poder e elevada autoafirmação dos gênios. Uma centena de vozes lisonjeiras são como música aos ouvidos de um gênio, enquanto que 2 centenas de escravos mortais ajoelhados aos seus pés são a prova que ele é o seu senhor e mestre. Os gênios veem os escravos como propriedades vivas, e um gênio sem propriedades não significa nada para sua própria espécie. Como resultado, muitos gênios estimam seus escravos, tratando-os como membros honrados de suas casas. Gênios malignos ameaçam e abusam de seus escravos gratuitamente, mas nunca ao ponto de deixar seus escravos imprestáveis. Contrastando com o seu amor por escravos, a maioria dos gênios detestam ser obrigados a servir. Um gênio obedece à vontade de outrem apenas quando subornado ou compelido por magia. Todos os gênios comandam o poder do seu elemento nativo, mas alguns raros também possuem o poder de conceder desejos. Por ambas razões, magos mortais muitas vezes buscam obrigar gênios a servi-los. Nobreza decadente. Gênios nobres são os mais raros de sua espécie. Eles são usados para conseguir o que querem e aprenderam a negociar sua habilidade de conceder desejos para alcançar os objetivos que eles desejam. Essa indulgência constante os tornou decadentes, enquanto seu poder supremo sobre a realidade os tornou orgulhosos e arrogantes. Seus vastos palácios transbordam de maravilhas e delícias sensórias além da imaginação. Os gênios nobres cultivam o ciúme e a inveja dos outros gênios, afirmando sua superioridade a cada oportunidade. Outros gênios respeitam a influência dos gênios nobres, sabendo o quão insensato é desafiar uma criatura que pode alterar a realidade como capricho. Um gênio não tem qualquer obrigação para com um gênio nobre. No entanto, irá, às vezes, escolher desafiar a vontade de um gênio nobre e arriscar as consequências. O poder da adoração. Os gênios reconhecem os deuses como entidades poderosas, mas não têm desejo de provocá-los ou adorá-los. Eles consideram a bajulação e chiado intermináveis dos devotos religiosos cansativos, exceto quando é direcionado a eles por seus escravos adoradores.
Seus poderes miraculosos, a grandeza de suas moradas e a quantidade de seus escravos permite que alguns gênios enganem-se ao acreditar que são tão poderosos quanto os deuses. Alguns vão tão longe a ponto de exigir que os mortais de outros reinos, até mesmo continentes ou mundos inteiros, ajoelhem-se perante eles. E antes de eu entrar na descrição de cada gênio, aqui no livro também tem um bloco de texto trazendo uma variação das regras, que diz o seguinte: variação, poderes de gênio. Os gênios têm uma variedade de capacidades mágicas, incluindo magias. Alguns poucos têm poderes ainda maiores que permitem a eles alterar suas aparências e a natureza da realidade. Então são 3 alterações que você pode fazer, incluir como sendo poderes de gênio: disfarces e desejos. O primeiro, disfarces, diz o seguinte: alguns gênios podem se disfarçar através de ilusão para se passar por outras criaturas de forma similar. Tais gênios podem inatamente conjurar a magia disfarçar-se à vontade, geralmente com uma duração maior do que a magia normal. Gênios mais poderosos podem conjurar a magia metamorfose verdadeira, que é o True Polymorph, de 1 a 3 vezes por dia, possivelmente com uma duração maior do que a magia normal também. Tais gênios podem mudar apenas sua forma própria, sua própria forma, mas existem alguns raros que podem usar a magia em outras criaturas e objetos também. E outro poder, que são desejos, diz o seguinte: o poder dos gênios de conceder desejos é lendário entre os mortais. Apenas os gênios mais poderosos, como os que estão entre a nobreza, podem fazê-lo. Um gênio em particular que tem esse poder pode conceder entre 1 e 3 desejos para uma criatura que não seja um gênio. Uma vez que o gênio tenha concedido seu limite de desejos, ele não poderá mais conceder desejos novamente por um período de tempo, geralmente 1 ano, e as leis cósmicas determinam que o mesmo gênio pode gastar seu limite de desejos com uma criatura específica apenas uma vez na existência dessa criatura. Leis cósmicas. Por fim, para ter um desejo concedido, uma criatura deve estar a até 18 metros do gênio e indicar um efeito desejado para ele. O gênio, então, pode conjurar a magia Desejo, Wish, em nome da criatura para fazer esse efeito. A depender da natureza do gênio, ele pode tentar perverter a intenção do desejo explorando a contextualização pobre do desejo. Se não falar direito, dá para poder interpretar de qualquer forma. A perversão da redação geralmente é um meio de trazer benefícios ao gênio. Então tá aí. Tem inclusive um filme de terror que acho que se chama Master of Wishes, Mestre dos Desejos, que tem um gênio que ele faz exatamente isso. As pessoas fazem um pedido para ele, ele interpreta da forma que é conveniente e aí só gera desgraça. É bem divertido. É um filme de terror B, mas é bem legal. Bacana. E agora eu inicio então a descrição de cada um dos 4 gênios, começando com o primeiro, que é o Dao, D-A-O. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. A aparência desse primeiro gênio, Dao, ou a ilustração que tem no livro dos monstros, é de um humanoide, parece uma moça de pele preta, com cabelo de pessoa preta, só que a aparência parece meio de pedra ao mesmo tempo. Ela não possui pernas, ao invés disso, a sua cintura flutua, tem um vestido avermelhado em volta dela, possui joias penduradas, e os seus braços e suas mãos são maiores proporcionalmente em relação ao corpo, maiores do que o normal. E ela, pelo menos assim parece, uma moça, segura nas 2 mãos um grande martelo, parece uma arma de combate. E a expressão no rosto dela é de agressividade e dá pra ver que os olhos não possuem pupila, nem íris. Então é só um buraco branco ali para representar o rosto do gênio. E a descrição sobre Dao diz o seguinte: os Dao são gênios gananciosos e maliciosos do plano elemental da Terra. Dá pra ver pela cara ali. Eles se enfeitam com joias feitas de gemas preciosas e metais raros. E quando voam, a parte inferior de seus corpos torna-se uma coluna de areia rodopiante. Ah, tá. Então aquele efeito na ilustração é a areia que está voando, rodopiando. Legal. Um Dao não está feliz, a não ser que seja invejado por outros Dao. Legal. Tudo que reluz.
Os Dao vivem em complexos de túneis tortuosos e cavernas com veios brilhantes de minérios, no plano elemental da Terra. Essas construções labirínticas são expandidas continuamente conforme os Daos escavam e remodelam a rocha ao seu redor. Os Daos não se importam com a pobreza ou infortúnio dos outros. Um Dao pode polvilhar pó de gemas e pó de ouro sobre sua comida para elevar a experiência de comer, devorando suas riquezas da mesma forma que os mortais consomem especiarias preciosas. Bacana! Senhores da Terra. Um Dao nunca ajuda um mortal a não ser que tenha algo a ganhar, preferivelmente tesouros. Dentre os gênios, os Dao estão em termos de eloquência e negociação iguais aos Efrit, mas eles não sentem nada além de desprezo pelos Jin e os Marits. Outras raças nativas do plano elemental da Terra evitam os Daos, que estão sempre buscando novos escravos para minerar nos complexos labirínticos de suas ilhas de terras flutuantes. Escravistas orgulhosos. Os Daos negociam os melhores escravos que o dinheiro pode comprar, forçando-os a trabalhar em perigosos reinos subterrâneos que desmoronam com terremotos. Tanto quanto gostam de escravizar outros, os Daos odeiam ser escravizados. Magos poderosos são conhecidos por atrair os Daos para o plano material e aprisioná-los no confinamento de gemas mágicas ou frascos de ferro. Infelizmente para os Daos, sua ganância os torna relativamente fáceis para os magos de lograr seus serviços. Que bacana, hein? Quanta coisa para contar a história, hein? Antes de eu entrar no bloco de estatísticas do Dao, aqui também tem um papelzinho que foi deixado escrito por alguém, que diz o seguinte: Bem-vindo ao grande mergulho sombrio, joia dos planos internos. Você agora é escravo da poderosa e misericordiosa Zatun Zafara Auil Jin Zarain, rainha das profundezas cobertas, pontífice da Catedral do Diamante, protetora do espectro da Malaquita, e assim por diante. Esse texto é uma saudação padrão do Senescal da Gárgula. Bom, agora é o momento de conhecer o bloco de estatísticas desse gênio, o Dao. Vamos lá. Dao. O Dao é um elemental grande, neutro e mau. Então ocupa ali o espaço de um cavalo no tabuleiro, 2 por 2 quadradinhos. Sua classe de armadura é 18, uma armadura natural, então bem alta. Pontos de vida 187, uau, o bicho é forte. Tem deslocamento de 9 metros, escavação de 9 metros e voo de 9 metros. Então 30 pés para andar no plano, 30 pés para escavar e 30 pés para voar. Em seus atributos, ele tem força 23, destreza 12, constituição 24, então força e constituição bem altos, né? Inteligência 12, pouquinho acima da média, sabedoria 13, carisma 14. Em teste de resistência tem inteligência mais 5, sabedoria mais 5 e carisma mais 6. Então é uma criatura forte porque tem valores para testes de resistência. Imunidade à condição de petrificado, não pode ser petrificado. E em sentidos tem visão no escuro de 36 metros, que é aquela visão no escuro mais longe, de 120 pés. E sua percepção passiva é de 11. O idioma que ele se comunica, que ele usa é Terran ou Terran. Seu nível de desafio é 11, uau, em alto, concedendo 7.200 pontos de experiência. Bom, continuando aqui, ele tem algumas habilidades ou características que são: o primeiro se chama Earth Glide, que é um deslizar na terra. O Dao pode escavar através de terra e rocha não mágica bruta. Enquanto faz isso, o Dao não perturba o material pelo qual se move. A próxima habilidade se chama Morte Elemental. Se o Dao morrer, seu corpo se desintegra em pó cristalino, deixando para trás apenas o equipamento que o Dao estava vestindo ou carregando. É mais para roleplay, né? Outra característica é de que ele é um conjurador inato. A habilidade de conjuração de um Dao é carisma, com uma dificuldade de magia para resistir às magias de 14 ou mais 6 para atingir com ataques de magia. E ele pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais. Então, primeiro as magias à vontade, os cantrips, os truques. Ele tem detectar bem e mal, detectar magia e moldar rochas. Faz todo sentido. E 3 vezes por dia cada, ele pode fazer criar passagem, idiomas e mover terra. E 1 vez por dia cada uma das assassino fantasmagórico, conjurar elemental, no caso elemental da terra apenas, forma gasosa, invisibilidade, muralha de pedra e viagem planar.
E a última característica que ele tem é estabilidade. O Dao tem vantagem em testes de resistência de força e destreza, que inclusive são os maiores atributos que ele tem, contra efeitos que possam derrubá-lo no chão. Legal. Porque ele não tem pé, né? Então fica flutuando ali para derrubar no chão, é bem mais difícil. E aí, em ações, ele tem 3, sendo que o primeiro é ataques múltiplos. O Dao realiza 2 ataques, um com punho ou 2 com ataques com malho, que é o mal, uma marretona, que é o martelo da ilustração que eu falei. Então, o punho é um ataque corpo a corpo com arma, mais 10 para atingir, uau, bônus alto. O alcance é adjacente, né, 1,5 m apenas no alvo, se acertar 15 ou 2d8 mais 6 de dano de contusão. Agora, com o mal, que é a marretona, ele também é um ataque corpo a corpo com uma arma, mais 10 para atingir. O alcance também é 1,5 m apenas no alvo, só que se acertar, ao invés de 15, é 20 de dano médio, ou 4d6 mais 6 de contusão. Se o alvo for uma criatura enorme ou menor, ele deve ser bem sucedido em um teste de força de dificuldade 18 ou será derrubado no chão. Caramba, aí sim. Próximo gênio é o Genie. Genie é o gênio clássico. A ilustração dele é exatamente aquele do gênio do filme do Aladdin. Um homem, humanoide, forte, barbudo, com aquele pano na cabeça lembrando cultura oriental, árabe, ou cultura central, não sei dizer. E ele está saindo de uma lâmpada. E, claro, segura uma espada árabe nas mãos. E vamos ver o que o livro descreve sobre ele. Genie, gênios orgulhosos e sensuais do plano elemental do ar. Os Djinns são humanoides atraentes, altos e musculosos com pele azulada e olhos negros. Eles vestem sedas arejadas e cintilantes, concebidas tanto para o conforto quanto para exibir suas musculaturas. Esteta aéreo. E esteta é uma pessoa que aprecia e pratica o belo com valor essencial. Os Djinns governam ilhas flutuantes, envoltas em nuvens e cobertas por enormes pavilhões, ou com maravilhosos prédios, pátios, fontes e jardins sobre elas. Criaturas de conforto e bem-estar, os Djinns apreciam frutas suculentas, vinhos pungentes, perfumes finos e boa música. Mestres do vento. Mestres do ar, os Djinns cavalgam em poderosos vendavais que eles criam e direcionam aos caprichos e que podem até mesmo levar passageiros. As criaturas que eles colocarem contra o Djinn são atacadas por ventos e trovões, mesmo enquanto o Djinn gira para longe do vento se for superado em combate. Quando um Djinn voa, a parte inferior do seu corpo se torna uma coluna de ar rodopiante. Servidores consentidos. Os Djinns acreditam que a servidão é uma questão de destino e que nenhum ser pode contestar a mão do destino. Como resultado, de todos os gênios, os Djinns são os mais submissos à servidão, apesar de nunca gostarem dela. Os Djinns tratam seus escravos mais como servos merecedores de gentileza e proteção, e eles se livram deles com relutância. Um mortal que deseja o breve serviço de um Djinn pode suplicá-lo com presentes finos ou usar a bajulação para suborná-lo para a conformidade. Magos poderosos, no entanto, são capazes de abrir mão de tais sutilezas, caso possam convocá-los, obrigá-los a servir ou aprisionar um Djinn usando a magia. Serviços de longos prazos desagradam o Djinn e o aprisionamento é imperdoável. Os Djinns se ressentem de magos cruéis que aprisionam sua espécie em garrafas, frascos de metal e instrumentos de sopro através das eras. A traição, particularmente por um mortal o qual o Djinn confiava, é um ato vil remediado apenas através de vingança mortal. E agora vamos ver qual que é o seu bloco de estatísticas. Genie, elemental grande, caótico e bom. Ah, olha só, seu alinhamento é bom, que legal. Classe armadura 17, uma armadura natural. Ele tem 161 pontos de vida, uau, bastante. Seu deslocamento é de 9 metros, 30 pés, ou voando 90 pés, bem maior, hein? 27 metros. Dando uma olhada nos seus atributos físicos e mentais, todos acima da média, bem acima da média. Então, força 21, destreza 15,
Constituição 22, Inteligência 15, Sabedoria 16 e Carisma 20. Uau! Ele tem testes de resistência melhorados, né? Destreza mais 6, Sabedoria mais 7 e Carisma mais 9. Imunidades a dano elétrico e trovejante. E sentidos, visão no escuro de 36 metros, aquele maior, de 120 pés. E percepção passiva de 13. Idiomas Auran, do plano material do ar. E o seu nível de desafio também é 11, concedendo 7.200 pontos de experiência. Bom, e aí, assim como o Dao, ele tem as mesmas características, né? Como, por exemplo, morte elemental. Se o Djinni morrer, o seu corpo se desintegra em uma brisa quente, deixando para trás apenas o equipamento que o Djinni estava vestindo ou carregando. E aí, ele também é um conjurador inato. E a habilidade de conjuração do Djinni é o Carisma, com uma CD de resistência de magia igual a 17 e mais 9 para atingir com magias de ataque, ou ataques de magia. Ele pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais, então à vontade. Detectar o bem e mal, detectar magia, onda, trovejante. E a cada 3 vezes por dia, cada uma dessas magias. Criar alimentos, que pode criar vinho ao invés de água, idiomas e muralha de vento. E uma vez por dia cada uma delas, conjurar elemental do ar apenas, claro, criação, forma gasosa, imagem maior, invisibilidade, viagem planar. Então, principalmente magias que têm a ver com o plano elemental do ar. E aí, em seus ataques, em suas ações, no caso, ataques múltiplos, ele realiza 3 ataques com cimitarra. E aí a cimitarra é um ataque corpo a corpo com arma, mais 9 para atingir, alcance adjacente, 1,5 m, um alvo, se acertar 12 ou 2d6 mais 5 de dano cortante, só que não para por aí, tem mais 3 ou 1d6 de dano elétrico ou trovejante, a escolha do Djinni. E aí ele tem uma outra ação que é criar vendaval. Um cilindro de 1,5 m de raio, ou seja, um quadradinho ali no tabuleiro, 9 metros de altura, 30 pés, de ar rodopiante se forma magicamente em um ponto que o Djinni possa ver até 36 metros dele, até 120 pés. Esse vendaval dura enquanto o Djinni mantiver a concentração, como se estivesse se concentrando em uma magia. Qualquer criatura do Djinni que entrar no vendaval deve ser bem sucedida num teste de resistência de força com dificuldade 28 ou ficará impedida por ele. Então imagino que o vento esteja pressionando a pessoa para o chão. O Djinni pode mover o vendaval até 18 metros com uma ação e as criaturas impedidas pelo vendaval se movem com ele. Nossa, vai varrendo! O vendaval termina se o Djinni o perder de vista. Uma criatura pode usar a sua ação para libertar uma criatura impedida pelo vendaval, incluindo a si própria, sendo bem sucedida, de novo no mesmo teste de força com dificuldade 18. Se for bem sucedido esse teste, a criatura não está mais impedida e se move para o espaço mais próximo fora do vendaval. Então assim, apesar também de ser uma criatura de nível de desafio alto, tem algumas magias, não é uma criatura mirabolante em termos de mecânicas, né? Ele é muito mais interessante no sentido histórico narrativo do personagem, do NPC, do monstro. O que pode acabar influenciando muito mais a narrativa, a história, do que simplesmente um combate, né? Beleza, vamos pro terceiro gênio do cast de hoje. Efrit. A ilustração dele é a mais bacana, eu acho. É uma criatura humanoide, dessa vez aparece a perna, os braços, o corpo inteiro. Ele lembra um pouco a cara dele, né? A expressão que tem, a cabeça, porque tem uns chifrinhos, tem mais um chifre na cabeça. Lembra um pouco aquele vilão, o Darth Maul, do Star Wars. Ele tem alguns traços, assim, meio de demônio no rosto. Então, a boca meio larga, dentes meio afiados, orelha pontuda. Tem 2 pares de chifres na cabeça, 2 pequenininhos na frente, 2 mais atrás. Tem uma grande argola de brinco ali na orelha. É uma criatura forte. Lembra, assim, um samurai porque tá com uma pose segurando uma espada que parece uma katana ou uma cimitarra, porque a ilustração tá difícil de identificar. Mas tem esse aspecto visual bem oriental. E tem, assim, uma roupa que parece uma saia com um cinturão e alguns pergaminhos enrolados atrás. E vamos ver o que o livro descreve sobre ele. Efrit. Gênios brutais do plano elemental do fogo, os Efrits são mestres das chamas, imunes a fogo e capazes de criá-lo com um capricho. Cafetãs de seda fina e hobbies damascos cobrem sua pele vermelho magma ou negro carvão, e eles se enfeitam com braceletes, correntes e anéis de cobre ou ouro, todos ornamentados com joias. Quando um Efrit voa, a parte inferior do seu corpo se transforma numa coluna de fumaça e cinzas.
arrogantes e cruéis. Os Efrits são enganadores, astutos e cruéis ao ponto da desumanidade. Eles detestam ser forçados a servir e são implacáveis na busca de vingança contra as criaturas que tenham os injustiçado. Os Efrits não se veem por esse prisma, naturalmente, e consideram sua raça como justa e ordenada, mesmo quando admitem seu sentimento elevado de interesse próprio. Escravistas detestáveis. Os Efrits veem todas as outras criaturas como inimigos ou servos em potencial. Eles assaltam o plano material e os planos elementais em busca de escravos, os quais eles capturam e trazem de volta para os seus lares no plano elemental do fogo. Os Efrits governam como tiranos opressores, promovendo apenas a crueldade entre seus escravos. Aos seus capatazes são dados chicotes para ajudar a manter a casta de escravos na linha. Assaltantes planares. A maioria dos Efrits reside no plano elemental do fogo, tanto em grandes fortalezas de vidro negro e basalto abobadadas rodeadas por agitados lagos de fogo, quanto na fabulosa cidade de bronze. Além disso, postos militares Efrits lotados com seus asseclas e escravos podem ser encontrados espalhados pelos planos. No plano material, os Efrits habitam em regiões escaldantes como vulcões, nas extensões ardentes dos desertos do mundo. O amor deles pelo deserto os coloca em conflito com os Djinns, que cavalgam vendavais desérticos, e com os Daus, ligados à terra. Os Efrits desprezam profundamente os Marids, que vai ser o último gênio que eu vou descrever, com os quais eles mantêm um conflito impetuoso ao longo da história de ambas as raças. E antes de eu entrar no bloco de estatísticas do Efrit, aqui no livro também tem uma nota escrita à mão como se alguém tivesse deixado um recado, que diz o seguinte: os exércitos do grande sultão são sustentados por legiões de demônios, seu palácio protegido pelos feitiços de 1000 arquimagos, seus tesouros guardados por dragões vermelhos e elementais do fogo. Ninguém saqueou os lendários cofres dos Efrits e viveu para contar essa história. Pela graça de 1000 ventos, você pode ser o primeiro. Quem anotou isso foi um Djinn seduzindo aventureiros para libertar seu califa de uma lâmpada mágica no palácio de carvão da cidade de Latão. Bloco de estatísticas do Efrit. Ele é um elemental grande, leal e mau. Ele tem uma classe de armadura 17, que é uma armadura natural. Pontos de vida 200, eita, bastante, hein? Deslocamento 12 metros, uau, anda bem também, 40 pés. E voo 18 metros ou 60 pés. Seus atributos físicos e mentais são todos acima da média, sendo que a força e a constituição é bem acima, 22 e 24. Destreza um pouco, 12. Agora inteligência 16, bastante inteligente, sabedoria 15, carisma 16. Uau, legal. Tem testes de resistência de inteligência mais 7, sabedoria mais 6 e carisma mais 7. Ele é imune a dano de fogo e tem sentidos de visão no escuro de 36 metros ou 120 pés e sua percepção passiva é de 12. Idiomas, Ignan, que é do plano material do fogo. Seu nível de desafio também é 11, considerando os mesmos tantos de 7.200 pontos de experiência. Bom, ele tem a mesma característica dos outros gênios, que é a morte elemental, né? Se ele morrer, ele se desintegra em um clarão de fogo e fumaça, deixando para trás apenas o equipamento que o Efrit estava vestindo ou carregando. Então, a mesma mecânica, só muda o visual, a descrição só muda a forma em que ele deixa o plano quando ele morre. E claro que ele também tem a conjuração inata, e a habilidade de conjuração de um Efrit é o carisma, com um CD de resistência de magia 15 e mais 7 para poder atingir com ataques de magia. E aí ele pode conjurar as seguintes magias: à vontade, detectar magia, 3 vezes por dia cada uma delas, que é aumentar ou reduzir, e idiomas. E aí uma vez por dia cada, que são conjurar elemental, apenas o elemental do fogo, forma gasosa, imagem maior, invisibilidade, muralha de fogo e viagem planar. Sobre suas ações, ele tem ataques múltiplos também. Ele realiza 2 ataques com a cimitarra. Então não é uma katana, é uma cimitarra. E usa seu arremessar chama 2 vezes, que é uma outra ação. A cimitarra é um ataque corpo a corpo com arma, mais 10 para atingir, o alcance de 1,5 m, apenas um alvo. E o acerto, 13 de dano ou 2d6 mais 6 de dano cortante e mais 7 ou 2d6 de dano de fogo. E o arremessar chamas é um ataque à distância com magia, mais 7 para poder atingir. A distância é 36 metros ou 120 pés. Um alvo, e se acertar, aquele alvo leva 17 ou 5d6 de dano de fogo. Basicamente ele está realmente lançando ali um Firebolt mais potente contra o seu inimigo.
Cheguei então no último gênio do cast de hoje, o Marid, ou Marid em inglês, e a ilustração que tem no livro mostra uma espécie de sapo humanoide ou peixe humanoide. É uma mistura do formato de um sapo com a expressão, os detalhes de um peixe. É como se fosse um polvo-peixe. Então ele tem ali as patinhas com 3 dedos e toda a pele com aparência de sapo. Lembra um pouco o Jabba do Star Wars, só que com carona de peixe. Meio gordão, e aí ele tem a cara estranha, o olho meio translúcido, boca bem comprida, bem larga, a orelha em formato de barbatana, e tá vestindo uma roupa que parece vendedor árabe, assim. E claro que também não possui as pernas aqui, provavelmente ele está voando. E no lugar das pernas tem um redemoinho, que é o único elemento para mim que indica que ele é um gênio. Então vamos ver qual é a descrição que o livro traz sobre o Marid, ou Marid. Vindos do plano elemental da água, os Marids são os mais maravilhosos da casta de gênios. Apesar de todos os gênios possuírem grande poder, mesmo os mais inferiores dos Marids se veem como claramente superiores aos Djinns voadores, aos Dao terrestres e aos Efrits fumegantes. Grandes e aquáticos, os Marids são uma visão estranha de se contemplar, particularmente quando vestidos com seus trajes finamente costurados e calças coloridas que eles adoram. Eles falam com vozes suaves, como a brisa marinha, ou tão sonoros quanto as ondas tempestuosas que se chocam com os arrecifes rochosos. Ao voar, a parte inferior de seus corpos se transformam em colunas de água espumante. Então, é água, aquele redemoinho. Senhores da água. A água é o elemento nativo do Marid. E esse gênio pode manipular a água de praticamente todas as maneiras que desejar. O Marid pode andar na água e respirar naturalmente abaixo de sua superfície. Ele pode criar água ou moldar nuvens de nevoeiro e névoa a partir do vapor do ar. Ele pode até mesmo transformar-se em névoa ou usar a água como uma arma para golpear seus adversários. Lares dos Marids. Os Marids são raros no plano material. Eles habitam fortalezas de corais imponentes e majestosas localizadas no plano elemental da água. Essas cidadelas flutuam nas profundezas no plano e contêm câmaras opulentas, cheias de ar onde os escravos e convidados residem. O Marid não gasta muito com seus escravos, tendo-os simplesmente para manter a posição de propriedade. Os Marids fazem de tudo para obter escravos especializados, e não evitarão em sequestrar artistas, animadores ou contadores de história mortais para usá-los em suas cortes. Hierarcas egoístas. Todos os Marids detêm um título de nobreza, e a raça é cheia de chás, sultões, emirs e sheiks. Muitos desses títulos são meramente pretensões por parte da alta importância dos Marids. Os Marids tratam todos os outros, incluindo outros gênios, como inferiores em diversos graus, variando de primos pobres a pequenos aborrecimentos. Eles toleram os Djinns, não gostam dos Daos e detestam os Efrits. Os humanoides estão entre as mais inferiores das criaturas que os Marids podem tolerar, embora, por vezes, lidem com os magos poderosos e líderes excepcionais quase em pé de igualdade. Fazer isso, às vezes, tem se provado como um equívoco, já que os magos têm conseguido aprisionar os Marids em conchas, frascos e garrafas ao longo das eras. Suborno e bajulação são os melhores meios de se lidar com os Marids, já que um mortal servil é uma criatura que sabe o seu lugar. Narradores extravagantes. Os Marids são campeões em narração, cujas lendas favoritas enfatizam o poderio dos Marids em geral e do orador em particular. Como gênios imaginativos, eles mentem frequentemente e criativamente. Eles nem sempre são maliciosos em suas mentiras, mas enfeitam suas fantasias adequadamente. Os Marids consideram um crime para um ser inferior interromper um de seus contos, e ofender um Marid é o modo certo de invocar sua ira. Eita! Já ia colocar ele como contador de história, mas, putz, é fácil alguém ofender ele, hein? E antes de eu entrar dentro do bloco de estatísticas do Marid, o livro também traz uma nota, como se fosse alguém escrevendo num pedaço de papel, que diz o seguinte: o Marid despejou-se do frasco como água e disse: seu desejo é uma ordem. O Heflin, muito feliz,
desejou a imortalidade. Então, o Maride o transformou em um peixe que se balançou com humor até que finalmente parou. Esse é um conto de advertência que sobreviveu através dos tempos. Então, suponho que o Heflin realizou seu desejo. Quem fez essa anotação foi um tal de Questo Olhos Brilhantes, gnomo proprietário do Véu Partido, uma livraria em Sigil. Bloco de estatísticas do Maride. Ele é um elemental grande, caótico e neutro. Tava achando que ele era maligno, mas é neutro. Legal. Sua classe armadura é 17, uma armadura natural. Pontos de vida 229. Uau! Eu acho que mais tem pontos de vida até agora. Deslocamento 9 metros, 30 pés. Natação 27 metros, que são 90 pés. E o voo 18 metros, 60 pés. Também possui todos os atributos, quase todos, bem acima da média. Menos destreza, que é 12, só um pouquinho acima da média, mas força é 22, constituição é 26, inteligência é 18, uau. Sabedoria é 17 e carisma 18. Teste de resistência, destreza mais 5, sabedoria mais 7, carisma mais 8. Ele tem imunidade a dano ácido, elétrico e frio. Tem percepção às cegas, olha só, de 9 metros. 30 pés, visão no escuro melhorada, que é de 36 metros, 120 pés, e sua percepção passiva é de 13. Idiomas Aquan, né, do plano material da água. E seu nível de desafio também é 11, concedendo 7.200 pontos de experiência. Além das outras habilidades que os gênios possuem, como a morte elemental, características, né, e a conjuração inata, o Maride também é um anfíbio. Ele pode respirar ar e água. No momento em que ele morre, na parte de morte elemental, se ele morrer, o seu corpo se desintegra em uma explosão de água e espuma. E aí, como os outros, também deixa para trás apenas o equipamento que o Maride estava vestindo ou carregando. E na parte de conjuração inata, ele tem uma habilidade de conjuração, que é também o carisma, com uma CD de resistência de magia 16 e mais 8 para atingir com ataques de magia. Ele pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais. Então, à vontade, que são os truques. Ele tem criar ou destruir água, detectar bem e mal, detectar magia, névoa obscurecente e purificar alimentos. E aí, 3 vezes por dia cada uma, andar na água, idiomas, respirar na água. E aí, uma vez por dia cada, que é conjurar elemental, apenas elemental da água, controlar a água, forma gasosa, invisibilidade e viagem planar. Em ações, também tem ataques múltiplos. O Maride realiza 2 ataques com o tridente. Ah, bacana, então ele tem um tridente. Aqui na ilustração não tem esse tridente. O tridente é um ataque corpo a corpo com arma mais 10 para atingir. O alcance é 1,5 m. Ou ele pode arremessar o tridente até uma distância de 6 metros, que são 20 pés. Ou um limite de 18 metros, aí com desvantagem, né? Acima de 6 metros é feito com desvantagem até um limite de 18 metros, que são 60 pés. Apenas um alvo. Se acertar, 13 ou 2d6 mais 6 de dano perfurante, ou 15, 2d8 mais 6 de dano perfurante se usado com as duas mãos para realizar ataques corpo a corpo. Legal. E aí ele tem uma outra ação que é o jato d'água. O Maride magicamente dispara água numa linha de 18 metros, 60 pés de comprimento, por 1,5 metro de largura. É um quadradinho, né? Cada criatura na linha deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 16. Se fracassar, o alvo sofre 21 ou 6d6 de dano de contusão. Uau, que água pancada essa. E se for enorme ou menor, o alvo, ele é empurrado 6 metros para longe do Maride e é derrubado no chão. Caso obtenha sucesso, o alvo sofre metade do dano e não é empurrado e nem derrubado no chão. Tá aí. Então, esses são os 4 gênios, descrição e bloco de estatísticas. Agora é o momento de ideia de aventura. Ideia de aventura. Bom, vou tentar pensar numa coisa que possa servir para todos os gênios de uma vez só. Começando pelo gênio bondoso que tem no livro, que é o Genie, caótico e bom, aquele gênio da lâmpada mais tradicional. Eu acho que seria legal ele poder conceder desejos, mas não antes dele fazer um pedido para os aventureiros. Então ele faz uma promessa de que ele vai ter condições de realizar os desejos, 1 a 3 desejos, aí não importa, desde que ele possa reaver um amigo que está preso lá em Sigil, igual aquela descrição naquele papel sobre o Efrit.
Eu acho que é uma aventura que pode ser feita através dos planos materiais, usando a magia viagem planar. E aí, para cada local que os aventureiros chegarem, eles vão encontrar exatamente o que a descrição traz. A arquitetura do local, os alimentos, os escravos. E aí, eventualmente, os escravos vão acabar se impondo e vão ser obrigados a lutar contra os aventureiros. Aí cabe os aventureiros matarem ou nocautearem essas vítimas inocentes. E aí, quando chega diante do Jin, tem que rolar um combate peito a peito, né? Corpo a corpo, que não precisa necessariamente acabar em morte, nem nada disso, né? Porque a criatura usa magia e pode zarpar fora. E a sequência também talvez seria importante, porque o Genie, que é bom, passa a missão, e aí os aventureiros vão pro plano da água e encontram o Marid, que é um gênio neutro, e pode ser que esse gênio fale assim, olha, não vou ajudar, ou vocês vão ter que também fazer uma outra coisa pra mim para que eu possa ajudar vocês, porque quando eles forem enfrentar o Dao, que é neutro mal, e depois o Ifrit, que é leal e maligno, aí a coisa pode ficar um pouco mais complicada. E eu acho que até dá pra intercalar o seguinte, não começa a aventura com o gênio do bem, aí já vai lá pro Dao, que é o gênio do mal, e aí tem um conflito direto. Aí vai pro outro gênio, no outro plano da água, vai pro Marid, que não é mal, mas também não é bom. E aí pode ser que ele esteja disposto a conversar ou fazer um desafio. Não precisa ter um combate, mas pode ter algum tipo de teste, algum tipo de skill challenge para poder tentar convencer. E o que eu acho que é mais interessante é que os aventureiros podem acabar vendo o problema com a escravidão. E talvez os aventureiros se sintam naquela necessidade de, puxa vida, a gente precisa matar todos esses caras para libertar todos esses escravos. Mas não é um problema dos aventureiros nesse momento, né? Eles têm uma missão para cumprir, eles não estão ali para salvar o mundo, sabe? E aí pode ser que eles tenham que conviver com essa ideia de que, olha, a gente não pode fazer nada agora, mas a gente pode depois um dia tentar voltar aqui, tentar resolver isso, mas vamos nos concentrar na nossa missão agora. E aí acho que isso pode acabar incomodando eles podem acabar tentando lutar ou não, eles podem acabar virando até escravos no meio do processo, e aí depois eles têm que lutar para poder escapar, mas eu acho que aí no final eles têm que acabar indo pro plano de fogo, enfrentar o Ifrit, que tá prendendo lá o colega, um amigo do Jin que passou a missão para eles. E é claro que o Jin também pode aparecer lá de alguma forma e falar assim, olha, concedo o desejo. E o desejo às vezes pode ser uma coisa que volta no tempo, refaz alguma coisa que fizeram de errado. Se os aventureiros morrerem, até pode ser uma questão assim, olha, eu concedo um desejo para vocês, mas façam o seguinte desejo, que vocês desejam retornar aqui na minha frente no tempo, caso vocês falhem na missão. E aí, enquanto vocês não retornarem aqui com a missão completada, o desejo não pode ser diferente desse. Então, os aventureiros têm 3 desejos. Eles gastam o primeiro para poder voltar vivos nesse momento, se der errado alguma coisa. E aí, se eles conseguirem completar, eles vão economizar 2 desejos, senão eles vão gastando os desejos. Então tá aí uma forma de também criar um level e até uma segurança para os aventureiros enfrentarem coisas difíceis na aventura. Como é nível 11, os Jins são nível 11, e aí se considerar que vai ter mais desafios, talvez escravos no processo, enfim, os aventureiros, acredito eu, tem que ser talvez nível 8, nível 10, nível 9. Acho que nível 8 é um bom nível, sempre tem que ser um nível menor do que os gênios mais fortes, né? Que senão os aventureiros chegam lá e ficam muito poderosos. Então, talvez nível 6, nível 7 até dá pra enfrentar essa aventura se você souber balancear. E tá aí, ó, dá pra criar os personagens nesse nível e partir pra uma aventura. Talvez uns 3, 4 episódios, um episódio, 2 episódios, 2 one-shots em cada plano, da água, do ar, do fogo e da terra. Eu acho que seria bem legal para poder mostrar esses outros lugares. Então é isso, se você também tiver uma ideia de aventura, você sabe que você pode acessar rpgnext.com.br, clicar lá em cima no menu Fórum, você é redirecionado para o fórum, lá você pode criar sua conta gratuitamente e registrar também a sua ideia de aventura usando os gênios. O link também está no post desse episódio. E assim eu encerro mais um episódio, espero que você tenha gostado, não deixe de compartilhar. Se tiver dúvidas, você pode escrever para mim, rafael47@rpgnext.com.br. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais essa edição fantástica. E se você ainda não conhece nossos outros podcasts, nós temos Aventuras e RPG, podcasts de bate-papo e podcasts até sobre outros sistemas.
Se você ainda não conhece, acesse o nosso site rpgnext.com.br e dê uma fuçada lá para conhecer os nossos outros conteúdos. E para fechar, não perca o próximo episódio, onde irei abordar os gigantes. Todos os gigantes do Livro dos Monstros. Será um episódio gigante. Beleza? Então, obrigado, um abraço e até o próximo episódio.